Olá, estudiosos! Eu sou a Cláudia Mello do canal Serviço Social Profissão e hoje eu vim trazer aqui para vocês um tema importantíssimo do serviço social, que é a entrevista. Se você tem dificuldade em realizar esse tipo de trabalho, então fica aqui comigo até o final do vídeo. Então vamos lá, pessoal. Vejam só, a entrevista é um dos instrumentais mais importantes do serviço social, mas resta-me dizer que ele não é um instrumental, digamos assim, específico da área de serviço social. Ele é específico quando é uma entrevista social, mas outras profissões também utilizam de entrevistas para realizar os seus trabalhos também. Isso vai depender do objetivo de cada profissão. Então, deixa eu trazer aqui para vocês algumas pontuações e orientações a respeito da entrevista. Eu anotei aqui 9 pontos que vocês vão ver, rever, vão anotar e diante desses pontos vocês vão estar no caminho certo para realizar uma boa entrevista com ética profissional, ok? Então, vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu anotei aqui é você chamar a pessoa entrevistada pelo nome. Então, a partir do momento que você chega na casa da pessoa que vai ser entrevistada, ou mesmo sendo no seu ambiente de trabalho, e você chama a pessoa pelo nome, você já está criando um vínculo com aquela pessoa. Então, isso facilita para que aquela pessoa sinta uma segurança em você de falar algo que você esteja, que seja importante, de relevância para o seu trabalho. Se você não chama a pessoa pelo nome e começa já a fazer perguntas, a pessoa fica com aquela interrogação, né? Quem é essa pessoa que quer saber da minha vida e que eu sou obrigada a falar da minha vida para ela? Então, a primeira coisa é você se apresentar e posteriormente, se não sabe, perguntar o nome da pessoa para você entrevistá-la, né? E criando esse vínculo com a pessoa que você vai entrevistar, né? O segundo ponto que eu anotei aqui para vocês é criar um ambiente cordial. Então, gente, como é que eu crio um ambiente cordial? É você se preparando para realizar essa entrevista, né? Começando a chamar pelo nome e posteriormente sendo uma pessoa educada, informando para a pessoa que tudo que a pessoa vai te falar tem sigilo profissional, para que aquela pessoa sinta essa segurança de te contar, né, certos fatos, certos acontecimentos que vão facilitar a produção do seu trabalho e que essa pessoa não se sinta de nenhuma forma hostilizada, que ela saiba que ali não é um local que que ela vai passar por algum tipo de preconceito, né, para não revitimizar aquela pessoa que já vem, né, ali de repente com um problema muito sério, que a gente sabe que dentro das questões sociais existem N situações que nós, como assistentes sociais, temos que ter o cuidado de ter o trato, né, no trato dessas situações, digamos assim. Então, vamos lá para o terceiro ponto. Saber ouvir. Gente, os meus alunos da área de serviço social, na faculdade que eu ensinava até o ano passado, eles me diziam o seguinte, e aí eu lembro muito bem dessa faculdade justamente por isso, né? Professora, eu não sei escutar as pessoas sem dar opinião na vida das pessoas. Então, gente, quem está se formando agora, quem já está na área já tem uma certa noção, porque vai passando por situações e essas situações vão nos ensinando. Quem está começando agora tem uma certa dificuldade em ouvir. Então, eu sempre digo para as pessoas, gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ouvir, deixa a pessoa se expressar, porque às vezes no meio da conversa a pessoa tem uma informação importante para te contar e você corta para fazer outra pergunta e aí essa pessoa perde
a coerência na fala, e aí você não vai saber de alguma parte importante que ela queria te contar, tá? Então, assim, esse ponto é super, hiper também importante, né? É saber ouvir. O assistente social, ele trabalha muito mais na escuta do que na fala, não é? Por quê? Porque você ouvindo é que você vai começar também a observar. Você está ali em silêncio, escutando e observando em volta o que está acontecendo para você poder criar sua análise crítica em relação a isso. Vamos para o quarto ponto. Assumir o papel de observador, que é justamente isso que eu falei, de você estar ali em silêncio e você prestar atenção nos gestos da família, no que está acontecendo ao redor, porque muitas vezes o corpo fala. E aí eu sempre falei para os meus alunos o seguinte: presta atenção no indizível, no indizível. E aí eles diziam: professor, o que é essa palavra? Então, a palavra indizível são as coisas que a pessoa não te disse verbalmente, mas são as coisas que a pessoa te mostrou, né, num certo gesto, num comportamento que ela teve que você observou, certo? Então, levem para vocês, no trabalho de vocês, essa palavrinha aí que eu falei, tá certo? O quinto ponto: identificar as possibilidades e obter apoio das pessoas nas organizações ou comunidades, né? Não adianta você ir fazer uma entrevista e de repente nessa entrevista você percebe que, por exemplo, a família precisa ajudar, né? Que precisa do apoio da família, e aí você também tem que conversar com a família nesse sentido, não é? Fazendo com que a família sinta-se importante nesse meio, para tentar também sanar com aquele problema. Então, assim, é primordial que você saiba conversar, que você saiba observar, que você saiba ouvir, né? E que você fale na hora correta. Não atropele as palavras. E vamos lá para o sexto ponto, que é a capacidade de aceitar se você for incompreendido ou contrariado. Gente, às vezes a gente chega na casa de alguém ou faz alguma pergunta que a pessoa não quer te responder. E a gente tem que respeitar. A gente não pode obrigar a pessoa a responder porque você tem um objetivo de trabalho, você chegou naquela casa para saber o que está acontecendo ali. Mas se ela não se sentir à vontade de te falar, ela não vai falar. E simplesmente você vai ter que ter a ética, né, de aguardar o tempo dela, quando ela quiser contar, quando ela quiser falar, e não forçar. Senão ali mesmo você quebra os vínculos e a pessoa não quer mais nem lhe ver. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter, né? E ainda levando em consideração que a gente pode ser levado para outro lado, não ser compreendido. Então a gente tem que falar de uma maneira clara, concisa, tendo segurança e passando segurança para aquela pessoa que está passando informações pessoais, particulares dela, né? Vamos para o sétimo ponto, que é formular perguntas de fácil entendimento. Então, quando você vai fazer uma entrevista que você já sabe qual é o objetivo dessa entrevista, que não foi uma demanda espontânea, digamos assim, né, que a pessoa chegou ali naquele momento e você está começando a entender a situação dela naquele momento. Então, quando você já sabe, você pode sair do seu trabalho já com uma entrevista semi-estruturada, digamos assim, que são perguntas básicas que você vai começar a conversar com a pessoa para ter aquele vínculo e que depois você vai entendendo melhor o contexto da família, a estrutura, né? Então, faça perguntas de fácil entendimento, né? Para que você também não tenha o trabalho de ficar repetindo. Se você colocar de uma forma muito formal, trazer um linguajar muito culto para determinadas situações, você vai ter um certo probleminha em ter que estar repetindo e vai ter que repetir de uma forma mais clara para a pessoa.
Vamos para o 8º ponto, que é registrar dados e escrever relatórios, ambos de forma concisa e sempre após a liberação do usuário, né? Então, assim, existem informações que a gente tem que tanto informar como perguntar também para o usuário se ele quer que isso seja relatado. Então, é a responsabilidade nossa, uma ética nossa, de a gente ter esse cuidado com o que a gente escreve, com o que é relatado, com o que é ouvido e colocado em papel. Ter o máximo de cuidado na hora de transcrever, de não transcrever de maneira diferente do que a pessoa falou. Eu acho que no próximo vídeo eu posso falar para vocês algumas siglas que a gente utiliza, não é? Que é para a gente dar a entender no relatório ou da entrevista, digamos assim, dar a entender no relatório da entrevista que a gente, que não fomos nós quem dissemos aquilo, foram as pessoas e que o relato está lá entre aspas porque foi exatamente da forma como a pessoa falou. Então tenha muito cuidado em relação a quando você for transcrever o que você ouviu para o papel, certo? E a nona orientação é desenvolver a prática da autocrítica e revisão do seu trabalho constantemente. O assistente social ele tem que rever as suas atividades constantemente, né? Tem que se reavaliar. Tem que avaliar se aquele relatório, por exemplo, ele foi fidedigno às informações que foram prestadas para você e levando em consideração toda a ética política, não é? E a questão do sigilo profissional, tudo isso é importantíssimo para que vocês realizem uma boa entrevista, certo, gente? Então eu espero ter ajudado vocês nessas dicas aí. Esse vídeo eu tentei fazer bem rapidinho, mas terminou que ficou um pouquinho comprido, né? Ficou grande o vídeo, mas espero que vocês assistam, gostem, comentem aqui se vocês têm alguma dificuldade, né? Eu vou deixar aqui vários links do meu site, das redes sociais. Chamem os colegas, marquem aí, deem aquele like que a gente precisa para que a gente possa aumentar a quantidade de seguidores e a gente possa fazer live para vocês, né? Queremos muito chegar aos 1000 seguidores, então conto com todos vocês de dar o like, se inscrever no canal e tudo aquilo que vocês já sabem. Clica lá no sininho para receber as orientações em primeira mão, tá certo? E pode falar comigo aí nos comentários. Beijos!